Boa noite. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, verso 18. Está escrito assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos os evangelhos, nós temos uma visão geral do que aconteceu nesse dia, nesses dias, do anúncio do nascimento de Jesus, da visita do anjo a Maria, da visita do anjo em sonhos a José, e do que se seguiu naqueles dias, não é? Se nós olharmos o livro de Mateus, esse que nós lemos aqui, tem também informações no livro de Lucas. No livro de Marcos, a história de Jesus começa ele já adulto. E no livro de João, no Evangelho segundo São João, o início se dá no princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E depois diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então são estas narrativas: Mateus, Lucas e João. Marcos já começa com Jesus adulto. Interessante que diz aqui que este menino viria, este filho seria dado, era o Filho de Deus. E temos algumas coisas aqui a meditar sobre esse assunto, sobre essas pessoas envolvidas. Primeiramente, se nós formos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, aliás, de Lucas, depois nós voltamos aí. Não, Lucas 1. Mas Lucas 1, versículo 26. Olha o que acontece. Havia uma profecia. Dizia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Interessante que o nome que se dizia aqui não era o nome que seria dado pelo próprio Deus ao nosso Senhor, que o nome de Jesus foi dado por Deus.
E quem trouxe a mensagem foi o anjo, Gabriel, quando falou com Maria e diz: olha, vocês vão colocar o nome dele Jesus. Deus deu o nome para ele. Mas na profecia dizia que o nome seria Emanuel. Como é que é isso? A gente fica assim, o nome não era Emanuel, de repente agora é Jesus. É que Emanuel significa o que ele era. Esse nome queria dizer o seguinte: ele é o Emanuel. Por que ele é Emanuel? Porque é Deus habitando aqui conosco. Deus viria a habitar com os homens. Então Emanuel significa isso, que o próprio Deus viria e habitaria entre os homens. E salvaria, e o seu nome seria Jesus, e salvaria o seu povo dos seus pecados. E Jesus veio para isso mesmo, para salvar. E quando nós estamos lendo aqui, nós estamos vendo a respeito como é que foi o nascimento. Como é que o Verbo, como é que Deus entrou no mundo como homem? E para que isso acontecesse, a profecia dizia: uma virgem conceberá. Porque Deus já tinha dado uma profecia, a primeira profecia que Deus deu a Adão dizia: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Desde que o diabo tentou Adão, tentou Eva e Adão, e o pecado entrou no mundo, Deus prometeu a solução e diz: a virgem vai conceber. Da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu acho que é por isso que o diabo não gosta de criança. Nunca gostou. As crianças sempre foram muito atacadas pelo diabo por conta disso. Porque acho que cada criança que vinha ao mundo, o diabo ficava com medo. Será que é esse? Será que é aquele? Mas o fato é que os milênios se passaram, até que diz aqui que o anjo Gabriel, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação era esta. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então o nome Jesus, esse que está aqui escrito aqui na frente, Jesus, é o nome que o próprio Deus deu ao seu filho. O nome será Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria, ela contesta o anjo, ela disse, Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Começa aqui com essa visita de Gabriel, o anjo,
Gabriel. Alguns dizem o arcanjo Gabriel, aqui diz anjo. O fato é que Gabriel, ele vem para anunciar, e quando ele fala com Maria, não é uma imposição. Olha, vai acontecer isso, não tem jeito, não. Houve um consentimento. Maria, ela disse, quando ela entende a mensagem, ela diz, olha, eu não... Ela era desposada com José, ou seja, era noiva de José. Era prometida para José, ia casar com José, mas eles ainda não tinham se ajuntado ainda. Cada um estava na sua casa. E ela disse, como é que vai ser isso? Como é que eu vou ficar grávida sem conhecer, sem ter tido relação, não é? Como é que vai ser isso? E então o anjo disse, olha, é o poder de Deus, o Espírito de Deus virá sobre ti. É uma obra de Deus na sua vida. E o importante que a gente vê aqui é que Maria consente, né? Ela consente. Não era uma coisa assim forçada, não. Quando ela entende o que é que está prometido ali, e ela sabia que havia uma profecia que dizia, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e vão chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ela sabia disso, e ela compreende que ela era esta virgem, e ela aceita, e ela diz, faça-se conforme a tua palavra. E aí nós chegamos aonde a gente começou a ler, que diz aqui que Maria era desposada ou era noiva de José, mas não tinha se ajuntado ainda, e ela estava grávida. E José percebe isto e diz que José, ele era justo, e ele não queria difamar, falar mal de Maria, porque também se ele fizesse isto, Maria seria apedrejada. Quando Maria aceita conceber o Filho de Deus e ficar grávida, ela corria o risco de ser apedrejada naquela sociedade, na sua cidade, entre a sua parentela, entre os seus conhecidos. Se José reclamasse, se José falasse, olha, não é meu, ela seria apedrejada. Ela poderia morrer apedrejada. Mas veja bem, ela não levou isso em conta. Ela disse, faça-se em mim conforme a vontade de Deus, né? Então a gente vê aí a primeira atitude, a atitude de Maria. Segunda coisa, a gente vê aqui a atitude de José. Tem muita gente, Jesus disse que o maior homem nascido de mulher era João Batista. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Esse José aqui era especial, hein? Esse José aqui era alguém escolhido por Deus para uma tarefa também nada fácil, uma tarefa muito importante. Porque de repente José percebe, a sua noiva está grávida, ele diz, não fui eu. E aí ele pensa, olha, eu vou fugir daqui, eu vou deixá-la secretamente, eu vou para outra cidade, porque aí a culpa fica comigo. Vamos falar, esse José foi embora, não é? Diz aqui que ele planejava deixá-la secretamente para não difamá-la, para não infamá-la. Então ele pretende sair de cena. Mas naquela noite, quando ele vai dormir, o anjo do Senhor, e aqui não fala o nome dele, mas provavelmente o mesmo, Gabriel, que ele estava tratando desse assunto, o anjo aparece em sonhos a José
dizendo: José, filho de Davi, não temas, não tenha medo de receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E agora o anjo fala para ele também, até o nome que ele já tinha dado para Maria. Ele já tinha dado o nome para Maria, e ele dá agora para José. Ele vai ter um filho, e o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, Jesus, ele veio para salvar o pecador dos seus pecados. Tem muita gente que vive num ciclo de medo. Tem muita gente que acorda salvo, ao meio-dia ele já está perdido, à noite ele está mais ou menos. A pessoa fica com medo de: será que eu estou salvo? Será que estou perdido? Será que... Cheio de perguntas, não é? Mas eu quero dizer que a salvação que Jesus veio trazer, como diz aqui, Ele é o Salvador. Ele salvará, Ele nos salvará dos nossos pecados. O sacrifício que Jesus fez naquela cruz é perfeito. E aquele que crê, diz: todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus, quem nasceu de novo em Cristo Jesus, quem tem Jesus morando no seu coração, ele não perde a sua salvação, ele tem a salvação. Porque em Jesus nós temos segurança. Ele é o nosso Salvador. A gente não precisa ficar oscilando entre o medo, porque a Virgem concebeu e deu à luz um filho, e ele era Deus conosco, e o seu nome será Jesus, porque ele vai nos salvar, ele nos salvaria dos nossos pecados. Irmãos, o José era um homem muito corajoso, não é? E também um homem de fé. E além disso, ele era um homem que escutava Deus. O anjo falou uma vez, ele falou: tá bom. Ele acordou, falou: bom, já que é assim, foi lá, casou-se, levou Maria para a sua casa, e a partir daquele dia, ele não a conheceu até que ela deu à luz o seu primogênito, e ele pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? José era esse homem capaz de assumir essa situação difícil, não é? E também de ouvir Deus e não duvidar. Quando Deus falou, ele falou: Deus falou, está falado. Se Deus falou que é assim, então ele vai lá, toca o barco em frente. E ele depois também é aquele que protege Jesus, não é? Interessante, irmãos, que o nascimento de Jesus era algo assim que era profetizado no Velho Testamento, mas nem Maria, nem José planejaram nada, sabia? Para que desse certo a profecia. Porque eles moravam em Nazaré, é longe. Agora Maria já grávida para dar à luz. Vocês acham que ela ia viajar dias e dias num jumentinho para chegar em Belém, para cumprir alguma profecia do Antigo Testamento? Eles nem lembravam disso. Então por que é que eles foram para Belém? Eles foram para Belém por um decreto de César Augusto. Se você olhar em Lucas capítulo 2, você vai ver por que eles estavam lá. Eles não planejaram nada, não foi nada da cabeça deles. Diz aqui, capítulo 2, versículo 1 de Lucas, diz: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse.
Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Por que eles foram para Belém? Na cabeça deles não era para cumprir profecia. Na cabeça deles era para cumprir uma ordem do imperador romano, para se manter legais, para ter sua documentação certa, para não ter problemas com o Império Romano. Então José pega a sua esposa grávida, viaja dias e dias para chegar até Belém, sobe aquela montanha toda, e Belém fica a uns 5 quilômetros de Jerusalém, lá no alto da montanha. Mas eles vêm, sem saber. Quando eles chegam em Belém, não tinha lugar nas estalagens. Sabe, às vezes a gente quer que as coisas tudo dê certo, né? Se Deus estiver no negócio, tem que estar tudo certo. Olha, acho que não deu muito certo para eles lá em Belém, né? Vocês acham que estava fácil? Chegar em Belém, bate num hotel, não tem lugar, bate no outro estalagem, não tem lugar, tudo lotado. E José, puxando aquele jumentinho, a sua esposa grávida, prestes a dar à luz, não tem lugar para eles. E eles vão parar num estábulo, lugar onde ficavam os animais, junto com o boi, junto com o cavalo, com o carneiro. Sabe, isso me leva a pensar que às vezes a gente quer que tudo dê tudo tão certo, né? Ah, se Deus está no negócio, se fosse hoje em dia, a gente ia pensar, se Deus está me mandando para lá, então vou ter um hotel 5 estrelas para mim. Não tinha hotel 5 estrelas para Jesus. Deu tudo errado. Aí aparece alguém que diz, que fica com dó, e diz, eu tenho lá um estábulo, lá onde eu guardo os meus animais, é um lugar mais quentinho, que estava frio, você pode passar a noite aí, com os bichos. E aí Maria, que estava grávida, começa a dar à luz o seu filho, Jesus, naquele estábulo. E aí ela pega um coxo, eles pegam um coxo de dar comida para os animais, que o pessoal chama de manjedoura. Manjedoura é o comedouro, o lugar que se come. Os animais comiam ali. Pega aquele coxo, coloca lá um capim, coloca uns panos ali, e a cama de Jesus, bebê recém-nascido, o Filho de Deus, vai ser um coxo de animais com capim e uns paninhos para ele poder deitar em cima. Não tem facilidades. Deus não se preparou para si mesmo nenhum benefício, assim, para dizer, olha, Deus tinha preparado para si um hotel 5 estrelas da melhor qualidade com ar-condicionado. Não tinha, né? E por que você quer muitas vezes tanta facilidade, você não quer ter problema nenhum, né? Quando dá qualquer problema, a gente já fica bravo, diz, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? A gente acha que a gente não pode passar por nada, né? Mas Jesus, ele chega muito simples. E ele fica e nasce onde a bondade ainda de alguém ainda oferece um lugar lá perto dos animais. Que privilégio, né? O Filho de Deus nasceu ali junto com aqueles animais. Que privilégio para eles, né? Ele podia ter escolhido nascer no palácio, mas ele nasceu no estábulo.
Louvado seja Deus. Diz aqui, no livro de Mateus, que nós começamos a ler, tem mais algumas observações a respeito. Nós estamos falando aqui do nascimento de Jesus. E diz aqui que, capítulo 2 de Mateus, que tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de o rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Irmãos, aqui tem outra coisa muito interessante, que a gente tem que tomar cuidado, né? Tinha lá 3, tem gente que fala reis magos, né? Aqui diz magos, eram 3 magos, pessoas que observavam os céus noturnos, as estrelas. Eles notaram que apareceu uma estrela diferente, e eles sabiam que havia uma profecia que dizia que surgiria uma estrela e subiria um cetro em Israel, e o rei de Israel nasceria quando aparecesse uma estrela. E eles estão lá olhando os céus, aparece uma estrela. Não vou nem aqui entrar na natureza da estrela, porque essa estrela tem um comportamento totalmente diferente das outras estrelas celestes. Eles viram uma luz no céu, que eles chamaram de estrela. E eles saem, provavelmente lá da Pérsia, muito longe, e eles viajam seguindo uma estrela. Provavelmente eles viajam à noite, porque a estrela apontava o caminho, é para lá. E estes homens, que talvez fossem chamados de pagãos, viram a estrela e foram guiados por ela. E quando chegam em Jerusalém, eles pensam, se nascer um rei, deve ser no palácio. Eles acabam entrando no palácio de Herodes. E eles chegam com a pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Irmãos, quando essa palavra chega lá na casa do Herodes, no palácio, isso sai por Jerusalém, fica todo mundo. Essa notícia corre por Jerusalém. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Sabe por quê? O rei Herodes pensa assim: olha, esse menino, se esses homens vieram de tão longe para adorar o rei de Israel que nasceu, esse pode tomar o meu lugar. E esse Herodes não é o Herodes do tempo de Jesus, adulto. Esse Herodes, ele morre antes de Jesus voltar, era o antecessor. E esse Herodes matava até os membros da família, para permanecer no poder. Qualquer um que ele achasse que representasse algum perigo, ele matava, até familiares. E aí o Herodes chama todo mundo, chama lá os religiosos, chama sacerdotes, chama escribas, chama todos eles, os religiosos da época que conheciam a Bíblia, e perguntaram onde é que o Cristo deve nascer. A hora que eles sabiam que esse rei não seria só rei, seria o Cristo, seria o Messias. Então eles disseram: olha, é Belém da Judeia, porque está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que te há de apacentar o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente o mago, disse-lhes acerca do tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que eu também vá e o adore.
Irmãos, e os magos, eles vão lá, seguindo uma estrela. E a estrela vai, e eles vão até Belém. Quando chegam em Belém, a estrela para em cima daquele local onde Jesus estava ali, com Maria e com José. Eles entram na casa, encontram o menino envolto em panos, e diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus diz que eles, entrando na casa, acharam Maria, acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abriram os seus tesouros, e lhe ofertavam dádivas, ouro, incenso e mirra. Eles abriram os seus tesouros para Jesus. Tem gente que fecha, né? Mas eles abriram. Vieram de longe os pagãos, aqueles que talvez alguém fala, um mago, um ignorante que não sabe nada de Bíblia, mas eles vieram e abriram os seus tesouros e prostraram-se, adoraram e ofereceram a Jesus ouro, incenso e mirra. Abriram os seus tesouros, ou deram presentes e ouro e incenso e mirra. E agora os pagãos, aqueles que eram magos lá do Oriente, recebem revelação de Deus. E diz aqui, sendo por divina revelação avisados, ou seja, pelo próprio Deus, Deus fala com eles em sonhos e diz para, olha, não voltem pelo mesmo caminho, não voltem para Herodes, porque o Herodes quer matar o menino. Eles ouviram Deus e obedeceram, voltaram por outro caminho, e voltam para sua casa, porque já tinham visto a salvação de Deus. Agora aqui tem outro detalhe. 5 quilômetros de Jerusalém até Belém. Nenhum sacerdote, nenhum escriba, nenhum religioso que tinha a Bíblia na mão, que sabiam das profecias, sabiam do local, sabiam que o Cristo viria, que o Messias nasceria. Ninguém foi a Belém. 5 quilômetros. Não é tão longe, né? Acho que a casa de alguns de vocês aqui fica a 5 quilômetros, ou talvez até mais. Mas eles não se interessaram. Mas aqueles magos vieram do Oriente, viajaram dias, trouxeram seus tesouros, a sua oferta, a sua adoração, para adorarem e honrarem o Rei, o Messias que tinha nascido. Ouviram a Deus e chegaram. E aí diz que José vai dormir, e o anjo aparece de novo e diz para José, José, pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar matar o menino. Mais uma vez o José, grande homem, levanta-se de noite, pega Maria e o menino Jesus e foge à noite mesmo para o Egito. E diz que quando Herodes percebe que os magos não tinham voltado, não tinham dito onde é que Jesus estava, ele manda os seus soldados para Belém para matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Ele dá uma margem de segurança, né? Vai que seja mais velho um pouquinho, mata de 2 anos para baixo. E cumpre-se então aquela profecia que dizia, né, daquelas que não queriam ser consoladas porque os seus filhos já não existiam. E esse Herodes, cheio da ideia do diabo, se volta contra as crianças mais uma vez e mata todos os meninos de 2 anos para baixo de Belém. Mas Jesus já tinha fugido para o Egito, porque Deus já tinha falado com José, e José era daqueles que tomava atitude quando Deus fala, e fala, é para já.
Quando é para casar, ele casou. É para fugir, ele levantou na hora, catou e já fugiu na hora. José era assim, não esperava para amanhã não, é agora. Deus falou, José executava. Louvado seja Deus. Então essa é a história do Natal de Jesus, do nascimento de Jesus. Amém? Que dependeu aqui de um José, de uma Maria, dependeu aqui de uns magos lá do Oriente trazerem recursos. Sabia que aqueles presentes, aquele ouro, aquele incenso, a mirra, os presentes, as ofertas que eles trouxeram, sabe para que serviram? Para que José, Maria e Jesus vivessem no Egito, para que eles pudessem viajar para o Egito, para que eles pudessem viver no Egito, até que Herodes morresse. Até que o anjo chega lá no Egito e diz: José, pode voltar para a sua terra, porque Herodes já morreu. Todos que queriam matar o menino estão mortos. E então José volta. E por divina revelação também o anjo diz: olha, não vá para Belém, vá para Nazaré. E eles vão para Nazaré, porque estava escrito: ele será chamado o Nazareno. E assim, dessa forma, sem querer fazer acontecer, eles cumpriram as profecias a respeito de Jesus. Amém? Graças a Deus. Já lá no livro de João, não tem essa passagem. Só fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? E Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que perdoou os nossos pecados e nos dá a certeza da vida eterna. Então quem tem Jesus não tem medo da morte, não tem medo de nada. Por quê? Nós temos a certeza, somos de um reino superior. O nosso reino é o reino de Deus. Amém? Então nós não temos medo de nada, nem da morte, né? Porque morrer com Jesus é lucro. Viver é ganho, e morrer também é lucro. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.